Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e diante. E diz assim a palavra do Senhor: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus! Esta passagem a qual acabamos de ler fala sobre quando o exército do rei da Síria havia cercado Israel. A Bíblia diz nesta passagem que Eliseu ele estava adivinhando os conselhos do rei da Síria. Deus estava revelando para Eliseu aquilo que o rei da Síria estava tramando contra o povo de Deus. Mas o que me chama a atenção e o que eu gostaria de compartilhar com você nesta passagem é que quando o exército do rei da Síria ele cercou a cidade ali, ele cercou Eliseu, a palavra de Deus nos diz que o moço de Eliseu ele saiu para fora. Quando ele saiu para fora, de manhã bem cedo, ele observou todo o exército do inimigo que havia cercado a cidade. E naquele momento ele gritou, ele chamou por Eliseu, e Eliseu ele disse: Não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. E o que me chamou a atenção nesta passagem é que aquele moço de Eliseu, quando ele sai para fora, ele observou o exército inimigo, mas ele não conseguiu enxergar o exército de Deus, os anjos que estavam em volta da cidade. Ele não conseguiu observar isso. Mas a palavra de Deus ela nos diz que Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te, abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. No momento que Eliseu ele orou e pediu para que o Senhor viesse abrir os olhos daquele moço, ele passou a enxergar não somente o exército do inimigo, mas ele passou a enxergar o exército de Deus que estava em volta da cidade, que estava em volta de Eliseu. E é através disso que eu gostaria de deixar uma palavra para você que está ouvindo esta mensagem da palavra de Deus, que nós não estamos sozinhos. Aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, ainda que ele, em alguma circunstância da vida, parece que ele esteja cercado pelas circunstâncias, pelas situações difíceis, pelo sofrimento. Mas meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo este vídeo nesse momento, eu quero lhe dizer que há um exército poderoso em minha volta e em sua volta. Há um exército poderoso dos céus pelejando por você. Há um exército poderoso, ainda que invisível, ainda que com nossos olhos físicos nós não conseguimos ver, mas através da fé, através dos olhos espirituais, enxerga neste momento que Deus ele está pelejando por você. Enxerga pelos olhos da fé neste momento que a sua peleja ela não é somente sua, que a sua peleja, ela é do Senhor. É Deus que peleja as nossas pelejas. Esta passagem mostra que há uma batalha espiritual. Essa passagem, ela nos revela que nós estamos numa batalha espiritual, mas que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Ainda que muitas das vezes a gente pode sentir sozinho, pensar: mas essa situação está tão difícil, essas coisas que eu estou passando parece que eu não vou conseguir vencer. Nós passamos, quando nós estamos assim desse jeito, nós passamos a olhar somente as coisas que estão diante dos nossos olhos, mas não passamos a olhar com nossos olhos espirituais. Mas a Bíblia diz aqui que Eliseu ele orou e pediu: abra os olhos do moço para que ele veja. Isso me chama a atenção, é que quando o moço ele vai até Eliseu, Eliseu já estava vendo, com os olhos espirituais, Eliseu estava vendo que o exército de Deus estava ali para pleitear a causa dele. Mas aquele moço ele não conseguiu enxergar
o exército de Deus. O que ele enxergou só foi o exército do inimigo. E Deus, ele te fala nesse momento, através desta palavra, que Deus, ele quer abrir os seus olhos para que você venha enxergar não somente o exército do inimigo, não somente os ataques do inimigo sobre a tua vida, mas que você possa enxergar que há um exército poderoso, há um exército do céu pelejando por você neste momento. Ainda com teus olhos físicos você não tem visto, mas Deus, ele está pelejando. A Bíblia diz que havia ali cavalos e carros de fogo. O exército do inimigo era grande, mas Eliseu disse assim, mas não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Então te digo nesta tarde, muito mais em número e muito mais poderoso é o exército de Deus que peleja por mim e peleja por você. Portanto, não desanime da caminhada, não desanime diante das circunstâncias difíceis, porque Deus, ele está pelejando por você, e não é um exército comum, mas é um exército de fogo, é um exército poderoso. O fogo aqui fala de poder, porque o exército de Deus é um exército poderoso que está sempre pelejando por nós. Portanto, não desanime, não desista, ora, peça a Deus, Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor, para que eu veja além das situações que eu estou passando, para que eu possa enxergar além de tudo isso que eu estou enfrentando e acreditar que o Senhor está pelejando por mim. Portanto, que Deus abençoe a tua vida e creia, Deus está pelejando por você. Amém e graças a Deus.